Olá, vamos acompanhar as senhas desta terça-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos em Jeremias capítulo 2, versículo 17. Foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. O profeta Jeremias foi convocado por Deus para anunciar a sua palavra. O povo de Israel havia se afastado de Deus e estava adorando a Baal, um deus estátua. Capítulo 2, versículo 20, por exemplo, fala isso. O resultado de tudo isso foi que a nação está se aproximando de um colapso. Quer dizer, tudo está se definhando, tudo está se perdendo. O povo e o país. E duas opiniões políticas estavam se formando na corte real. Quer dizer, um puxa para lá, outro para cá. Alguns aconselhavam um pacto com a Babilônia, aqui indicada como beber as águas do Eufrates, e outros insistiam em um tratado com o Egito, beber das águas do Nilo. Está no versículo 18, o próximo versículo, que não é o que dá nossas senhas. Jeremias alerta que nada além de escravidão e ruína seria o resultado em qualquer um dos rumos. Seria melhor se o povo se voltasse para Deus. É aqui que entra nosso versículo, onde Jeremias alerta: tudo o que está acontecendo é por vossa própria culpa. Vocês abandonaram a Deus quando estavam firmes e fortes no caminho. Tudo estava indo bem, mas deram as costas para Deus. Esse é o alerta do profeta Jeremias para o seu povo. As senhas do Novo Testamento encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Há outras passagens do Novo Testamento que descrevem em forma tão completa, mas aqui este nosso texto é uma forma ampla, onde que mostra as características que se espera de um bom discípulo. Os dois versículos 31 e 32. O nosso aqui das senhas é só o 31, mas eu quero falar desses dois versículos. Para ser um discípulo, em primeiro lugar, deve-se crer. A gente começa a ser um discípulo. Uma discípula quando aceita como verdadeiro o que Jesus diz. Quando o ser humano aceita tudo o que Jesus diz sobre o amor de Deus, tudo o que afirma sobre o terror também do mal, do pecado, quando aceita tudo o que diz sobre o verdadeiro significado da vida, neste momento a pessoa começa a ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. Ser um discípulo significa permanecer constantemente na palavra de Jesus. O que significa esse permanecer na palavra de Jesus? Implica em 4 coisas. Primeiro, ouvir de forma constante a palavra de Jesus. O cristão, a cristã, é a pessoa que ouve a voz de Jesus durante toda a vida. É a pessoa que não toma nenhuma decisão sem ouvir antes o que Jesus diz a respeito. Segundo, implica aprender constantemente de Jesus. O cristão, a cristã devem aprender durante toda a sua vida mais e mais a respeito de Jesus. A mente que se fecha põe fim ao discípulo. Terceiro ponto, implica penetrar constantemente na verdade com que estão carregadas as palavras de Jesus. Ninguém pode ouvir as palavras de Jesus de uma vez para sempre. Ninguém as pode ler uma só vez e dizer que entende todo o seu sentido. Permanecer na palavra de Jesus significa estudar, pensar continuamente no que disse e o que nos continha, e o que continua a nos dizer nesse dia de hoje. Até cada vez mais devemos procurar nos fortalecer na palavra. Quarto ponto, implica em obedecer em forma constante a palavra de Jesus. Estudamos a palavra de Cristo para descobrir o que Deus quer de nós. O discípulo, a discípula é aquele que aprende para poder agir.
A verdade que trouxe Jesus aponta o rumo à ação. Do ser discípulo surge o conhecimento da verdade. Aprender de Jesus é aprender a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus. E qual é a verdade que conhecemos? Essa pergunta tem muitas respostas possíveis, mas a forma mais simples de expressá-la quer dizer que a verdade que nos traz Jesus nos mostra os verdadeiros valores da vida. Que estes 2 versículos possam nos ajudar a ficar firmes no Altíssimo Deus e que cada projeto pessoal, familiar, possa ser dedicado ao Altíssimo Deus. Que não nos afastemos do seu único caminho e que cada vez mais possamos ser um discípulo, uma discípula que defende e que testemunha o caminho da verdade da vida, o caminho que leva ao Pai. Pense nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.